Olá a todos, eu sou a professora formadora Tamires, tá? Eu sou do curso de Programação e Robótica, então agora nesse finalzinho, né, com uma avaliação final, trouxe uma proposta de formação em que eu vou trabalhar o tema de lógica de programação com os estudantes, né, nessa proposta de formação. Nós temos então aqui o nosso percurso formativo, tá? Em que nós temos o tempo dessa atividade proposta, nós temos também a etapa da socialização, que para iniciar ali com a introdução e a contextualização de toda, né, a nossa temática, depois os conceitos fundamentais que abordam lógica de programação, sempre trazendo, né, sempre vinculando o cursista ao dia a dia dele, né, para que ele tenha, para tentando aproximar, né, esse cursista desses conceitos. Uma explicação da atividade prática que a gente vai fazer, trazendo ali um exemplo, né, de como que eu gostaria que fosse realizada a atividade. Enfim, daí o tempo da atividade prática que eles realizarão. E, por fim, a conclusão, né, e os próximos passos que serão seguidos. Então, como início, na nossa introdução e a contextualização sobre o tema, tem aquele momento de boas-vindas, então, né, aos cursistas, para a gente poder iniciar, o alinhamento das expectativas, do que a gente espera que seja dessa formação, a explicação do que é lógica, então, de programação, sempre, como eu disse, vinculando ao dia a dia do cursista, para que fique mais perto dele, para que ele consiga entender, como, por exemplo, o uso do GPS. Como que ele faz para ele poder utilizar o GPS? Qual algoritmo ele usa, né? Ou como, por exemplo, fazendo ali um café, numa máquina de café, ou mesmo café manual. Aí os conceitos fundamentais que nós vamos trabalhar seria ali uma explanação dos algoritmos, um momento que a gente vai explicar o que é o algoritmo, dando exemplos desses algoritmos, trazendo também variáveis, explicando o que é então uma variável, como que funciona essa variável, né? Quais são os tipos de variáveis, tipos de dados também que nós podemos utilizar, de operadores e também estruturas de controle, como sequência, decisão e repetição. Então, com isso, ali seria utilizado alguns exemplos visuais para cada um desses conceitos, né? Sempre aproximando o cursista e também trazendo exemplos cotidianos para ele. Então, trabalhando esses algoritmos, variáveis, tipos de dados, operadores e estruturas de controle, que seria ali a base do que ele precisaria, então, para fazer, para compreender lógica de programação e também fazer a realização da atividade. E aí, aqui, eu trouxe um exemplo de desafio. Deixarei bem claro, né? Deixarei bem claro para eles que eles não precisam seguir o mesmo exemplo. Aqui eu trouxe o algoritmo do café perfeito, porém, será deixado aberto para que eles decidam sobre o que eles querem fazer. Eles farão, então, grupos em que eles, na reunião que a gente utiliza, então, o Teams, né, eles fariam salas diferentes para esses grupos, entre eles, eles conversariam sobre qual algoritmo eles decidiriam criar. Então, aqui eu trouxe esse desafio do café como um exemplo. Então, o objetivo, né, desse exemplo seria elaborar, então, um algoritmo detalhado para uma tarefa cotidiana. Então, eles poderão trabalhar como trocar o pneu de um carro, como escovar os dentes, né? O algoritmo que eles poderiam criar também ali, como preparar um bolo, né? Assim como a gente já teve exemplos lá em uma pauta na nossa formação. E ele, então, vai focar na clareza, na sequência e nas estruturas de decisão e repetição, tá? Então, o aluno ele vai precisar escrever um pseudocódigo, né, um algoritmo em pseudocódigo, e
vai instruir o robô a fazer uma xícara de café. Aqui nesse exemplo, instruir o robô a fazer uma xícara de café. Porém, ele pode seguir para outra linha se ele quiser e o grupo estiver de acordo, né? E aqui, então, vamos fazer um café expresso numa máquina comum. Os requisitos do algoritmo. Então, o que precisa ter o algoritmo que eles criarão? A verificação inicial. Então, aqui no exemplo, o robô ele deve verificar se há água no reservatório e cápsula na máquina, que vai variar de acordo com o que eles vão escolher, né? O fluxo principal também precisará ter, que aqui é, se faltar água ou cápsula, o robô ele deve emitir, então, um aviso para parar ali a máquina, mas se tiver tudo ok, então ele vai prosseguir. Aí também precisa ter a estrutura de repetição. Aqui no exemplo, o robô ele deve perguntar: deseja mais café? Se a resposta for sim, então ele vai repetir esse processo em até 3 vezes. Porém, se a resposta for não, então ele vai finalizar ali. E aqui eu trouxe também um exemplo desse algoritmo, né? O algoritmo, então, seria fazer um café. Ele vai trabalhar então com variáveis. Aqui a gente tem a variável da água suficiente, a variável da cápsula inserida, se ela está inserida ou não, a resposta do usuário, né, lá se ele vai querer café, mais café ou não, e o número de xícaras feitas. Então, no início, as xícaras feitas será igual a zero, porque ainda não foi feito, né? E daí depois vai rodar o algoritmo. Então, eles terão um tempo de meia hora para fazer isso, então em grupos, e depois eles voltarão para o Teams para apresentar essa estratégia deles, né? Esse algoritmo, essa atividade. Então, olha lá, apresentação do desafio prático, né, que foi realizado com eles, que será realizado à distância, e os participantes eles vão trabalhar então de forma individual em pequenos grupos, via salas separadas, né, ali no Teams, na criação do algoritmo proposto. E eu, como professora, estarei ali aberta para dúvidas. E após isso, será feita uma conclusão, né, que são a discussão dos resultados. Então, eles apresentarão a tela, né, mostrando o algoritmo deles, explicando como eles fizeram, a revisão dos conceitos aplicados, o encerramento e a sugestão de um recurso contínuo, né, de um estudo contínuo. E essa foi a minha proposta. Espero que tenham gostado e até mais.